Irmãos, este mês nós estamos estudando o livro de Tiago. E eu quero encorajá-lo a você a ler o livro. O livro de Tiago é uma carta, é uma epístola pequenininha, 5 capítulos. E nós estamos estudando este livro. Começamos quarta-feira passada, e hoje nós vamos dar continuidade. Quarta-feira que vem, vamos conseguir terminar o capítulo 1. Então, os cultos da manhã, domingo de manhã e quarta-feira, nós vamos estar estudando, esmiuçando o livro de Tiago e aprendendo. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para a nossa vida, onde a temática é fé e ação. A mensagem de Tiago para os dias atuais. Convido os irmãos a ler comigo, por favor, Tiago capítulo 1, nós vamos ler o verso 5, Tiago 1, 5. Tiago capítulo 1, o verso 5. Vamos ler todos em uma só voz? Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com... Vamos ler novamente, né? Vamos lá. Pode ler nas suas versões. Cada um que tiver, ou pode ler no projetor. O importante é que você leia o que está na palavra do Senhor, tá bom? Vamos ler todos em uma só voz? Se vocês necessitam de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Eu que não sou nada, sou esperto, eu vou ler com a igreja, né? Eu vou ler com a igreja. Quando eu escutei essa voz bonita da igreja, eu disse, olha, estão todos em um tom só aqui, eu vou me orientar aqui na minha tradução. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela tua presença. Continua a falar conosco. Nós precisamos do Espírito Santo para entender, Pai, o que tu tens a falar comigo e com meus irmãos. Obrigado, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, livro de Tiago, nós estamos estudando. Quarta-feira passada nós vimos o contexto do livro, que é uma carta endereçada a alguns irmãos que a igreja de Jerusalém foi dispersa devido à perseguição, e com essa dispersão os irmãos se espalharam, foram perseguidos, passando por diversas dificuldades. Tiago, como líder da igreja de Jerusalém, Tiago escreveu. E nos primeiros versículos, do verso 2 ao verso 4, nós vimos Tiago pastoreando o coração daquela igreja, encorajando aos irmãos a agirem. Agirem de que forma, pastor? A perseverarem nas provações. Agindo de que forma, pastor? A igreja pode dizer? Perseverarem nas orações. Foi isso que Tiago estava dizendo para aqueles irmãos, que eles precisam perseverar nas orações. Perseverar nas provações. Então, hoje, nós vamos meditar na segunda ação, que nós lemos no verso 5. A segunda ação é pedir sabedoria a Deus para tomar boas decisões durante as provações. É fácil tomar boas decisões quando estamos sob pressão? Não, não é fácil. Não é fácil. E Tiago sabia disso. Tiago primeiro estava encorajando a igreja a perseverar. A provação é real, sim, eles estavam passando, mas eles precisavam perseverar, porque por meio desta aprovação, Deus estava amadurecendo aqueles irmãos. E Deus daria paciência a eles. E agora Tiago, no verso 5, diz: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovação, e ela lhe será concedida.
Ou seja, o que nós vimos até agora é que as provações nos dão a oportunidade de crescer. Mas isso não significa que saberemos o que fazer. E aí nós precisamos pedir sabedoria a Deus. E não tomar a direção. Precisamos recorrer ao Senhor. Se quisermos discernir o que Deus está nos ensinando por meio das provações, como nos conduzir e como viver melhor, precisamos de sabedoria, irmão. Nessa noite, nessa manhã, o que eu pedi ao Espírito Santo, enquanto preparava esse sermão, é que ele inculcasse em cada um de nós que todos nós precisamos pedir sabedoria a Deus. Não haja por conta própria. Você precisa pedir sabedoria a Deus. Seja qual for a situação, peça sabedoria a Deus. Nós precisamos recorrer a Deus em meio às provações. É isso que Tiago está dizendo para aqueles irmãos. No sofrimento, para que Ele nos oriente e que precisamos confiar nele. O ser humano é, por natureza, independente. Você, os esposos aqui, ou as esposas aqui presentes, quantas vezes você falou, e o seu ouvido não, e o seu marido não lhe deu ouvido? Isso acontece na casa de vocês, não precisa levantar a mão, irmãos. Não precisa. Quantas vezes você disse, não vá por esse caminho, não faça isso, meu filho. E ele olha para você, dá aquele sorrisinho, diz, tá bom, eu vou ouvir, mas daqui a pouco está lá agindo. Paulo está sorrindo para mim, eu não sei por que é isso. Deus tenha misericórdia de mim. O ser humano é por natureza independente. Você quer agir por conta própria. Você não quer ouvir ninguém. Você não quer recorrer a ninguém. Por quê? Porque está aí na sua cabeça que você sabe o que tem que fazer. E você acredita que o que você tem para fazer é o melhor. E não tem outra solução. Não tem outro caminho. E Tiago diz, irmãos, se algum de vocês precisa de sabedoria, peça a Deus. Essa segunda ação, a primeira ação, nós vimos, é perseverar nas provações. Não desanimar. Saber que Deus, por meio das provações, está moldando o nosso caráter. Deus está, por meio das provações, nos fazendo crescer, conhecer mais a Ele. Mas agora Deus quer que, por meio dessas provações, você não haja de forma imediata ou por conta própria. Você precisa pedir sabedoria a Deus. Essa é a segunda ação. Pedir sabedoria a Deus para tomar boas decisões. Quantos de nós temos experiências de tomar decisões precipitadas? Não esperar ouvir a voz de Deus. Não esperar no Senhor. E o resultado não é muito bom. Se quisermos, irmãos, tomar boas decisões, precisamos pedir sabedoria a Deus. Porque o homem geralmente, ele quer resolver seus próprios problemas e tomar as próprias decisões. Para perseverar e amadurecer numa provação, precisamos de sabedoria. Quer perseverar durante a provação, você precisa pedir sabedoria a Deus. Estamos apenas no 11º dia de 2026. Nós não sabemos as intensidades das lutas que enfrentaremos. O que nós sabemos, o que Deus tem falado por meio da sua palavra é que as lutas, quando chegarem lutas grandes, precisamos perseverar. E neste momento ele está dizendo, não só perseverar, você precisa de sabedoria para perseverar. Você precisa de entendimento, essa sabedoria que vem do alto, e nós precisamos. Precisamos de quê? De ajuda. Tiago está dizendo isso para aqueles irmãos, para que aqueles irmãos, deixassem de lado o orgulho, o individualismo, e que eles recorressem ao Senhor para tomar as decisões essas que venham a glorificar a Deus.
Nesse ano de 2026, você vai tomar algumas decisões que são muito importantes para a sua vida, para a vida dos seus filhos, para a sua casa, para a sua vida profissional, para os seus estudos, para a sua vida espiritual. E você precisa pedir sabedoria a Deus. Você precisa pedir sabedoria a Deus. Com quem você vai andar? Onde você vai investir? Com quem vai estar junto com você numa sociedade? Peça sabedoria a Deus. Não se deixe iludir. Peça sabedoria a Deus. É o que o Espírito Santo está gritando nesta manhã, na minha e na sua vida, no seu coração. Precisamos pedir sabedoria a Deus. E pedir com fé, confiando nele. E o que é sabedoria, irmãos, nesse contexto que Tiago está falando? É apenas ter um bom conhecimento? Será que é suficiente ter um bom entendimento das coisas para se sair bem quando a prova chegar? Não, pastor, Tiago está dizendo que essa sabedoria aí é experiência de vida. Ou seja, quer dizer que quanto mais velho, quanto mais idoso, quanto mais anos eu tiver, eu vou tomar menos decisões erradas. Será que é isso? Não. Tiago não está dizendo isso. Isso pode até ajudar, mas não neste caso. O que nós precisamos é pedir sabedoria a Deus. Tudo isso, como eu disse, pode ajudar, mas não é suficiente se a sabedoria não vier do Senhor. Não é suficiente. Precisamos entender que precisamos de sabedoria que vem de Deus. Precisamos da sabedoria que vem de Deus. Essa sabedoria é o próprio Deus, é a virtude, é o próprio Deus, é um atributo de Deus. Faz parte do caráter de Deus. Tomar boas decisões. Deus ser justo, amoroso, porque Ele é sábio. Deus é a própria sabedoria. Essa sabedoria que Tiago menciona é uma sabedoria que tem a ver com prudência, tem a ver com moderação, e podemos buscar isso em Deus. Essa sabedoria não é medida pela quantidade de conhecimento, por quantos livros eu vou ler, ou por quantas coisas eu já fiz de bom, nada disso, mas pela capacidade de viver bem. Deus quer que vivamos bem, e para isso precisamos pedir sabedoria a Deus. Sabedoria a Deus para ter um bom casamento, um bom relacionamento dentro de casa. Precisamos pedir sabedoria a Deus para educar os nossos filhos. Os avós precisam pedir sabedoria a Deus para ser um instrumento de bênção e de graça na vida dos filhos. Os filhos precisam pedir sabedoria a Deus para honrar os seus pais. Os adolescentes precisam pedir sabedoria a Deus para eles não deixarem que os hormônios e as suas emoções controlem a sua vida. Precisamos pedir sabedoria a Deus. Precisamos estar todos aqui alinhados à palavra. Isso de forma honesta. Trata-se de uma sabedoria prática, não meramente intelectual, baseada no temor do Senhor, que nos ajuda a tomar boas decisões, corretas decisões em meio às provações, buscando sempre agradar a Deus conforme a sua palavra. Provérbios fala sobre isso. Provérbios capítulo 2, o verso 3 a 8 diz assim: se você pedir inteligência e gritar por entendimento, aí ele diz, a partir do verso 3, se buscar sabedoria como a prata, e a buscar como se procura tesouros escondidos, o verso 5 diz, então você entenderá o temor do Senhor, e achará conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e inteligência. Nós precisamos do Senhor para tomar boas decisões em 2026. Eu preciso do Senhor. Você precisa do Senhor. Pedir a Deus todo dia sabedoria. Sabedoria em como lidar com um chefe que lhe persegue no trabalho. Sabedoria para lidar com um colega de trabalho que você sabe que ele quer dar uma rasteira em você. Como lidar com essas pessoas? Sabedoria para lidar com uma pessoa que está fofocando com você. Precisamos de sabedoria, irmãos. Senão a carne age como nós vimos. Precisamos de Deus para tomar decisões assertivas. E Ele diz, porque o Senhor dá sabedoria. Se nós pedimos sabedoria ao Senhor, Ele nos dá.
Um exemplo de alguém que pediu sabedoria, tinha riqueza, tinha um reino em suas mãos, foi Salomão, no início da sua jornada. Em 1 Reis, capítulo 13, o verso 9, ele faz uma oração, e ele pede ao Senhor sabedoria, ele disse: dá, pois, ao teu servo coração compreensível para julgar o teu povo. Os maridos podem orar: dá, pois, ao teu servo um coração compreensível para ajudar a esposa. As esposas podem orar: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de entendimento para andar alinhado com o meu esposo. Podemos fazer essa oração, porque nós precisamos, irmãos. Estamos falando aqui de dependência do Senhor, uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que pacifica, uma sabedoria que lhe dá palavras, Deus lhe dá inteligência, Deus lhe dá ideias de como você deve agir diante da prova. E nós precisamos dessa sabedoria. Nós precisamos. E ele diz mais: para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Nós precisamos de sabedoria. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Deus se agradou tanto do pedido daquele servo. Deus olhou para ele e disse: olha, você poderia ter me pedido riquezas. Você poderia ter me pedido que eu eliminasse todos os seus inimigos. Mas o que é que você me pede? Você está me pedindo sabedoria para tomar boas decisões. Esse ano de 2026 pode ser muito diferente na sua vida. Você pode tomar as decisões certas confiando no Senhor. Você pode tomar as decisões certas confiando no Senhor. Irmão, vocês sabem, eu também. Pode acontecer que as duras provações tragam uma desorientação. Quando a provação chega, a gente fica confuso. Às vezes a gente fica paralisado. A angústia toma conta do seu ser. E você às vezes não consegue nem se mover. Precisamos pedir sabedoria a Deus e confiar nele e agir. É fé e ação. Veja como Deus é maravilhosamente bom. A forma como Ele age quando pedimos sabedoria a Ele. Diz o texto, lá em Tiago, capítulo 1, o verso 5. Peça a Deus que a todos, Deus não vai fazer acepção de pessoa. Ele diz: peça a Deus que a todos dá com generosidade. Deus não é mesquinho para dar sabedoria a você, não. Deus, Ele não vai esconder o segredo, não. Deus, Ele quer te dar o melhor. Ele quer te dar sabedoria. Ele dá com generosidade. Está me pedindo sabedoria, eu vou dar sabedoria. E Ele diz, e sem reprovação, e ela lhe será concedida. Eu acredito nessa palavra. Eu acredito, aqueles irmãos do primeiro século, que Tiago endereçou essa carta, estava precisando de muita sabedoria, e eles precisavam recorrer ao Senhor. E Tiago diz mais, no verso 6 e 7, a igreja pode me ajudar lendo, o verso 6 e 7, peça, porém, nada duvidando, pois o que duvida é semelhante, impelida e agitada pelo vento, que uma pessoa dessas não pense. O verso 8, a igreja pode ler, por favor? Sendo... Eita. Peça, porém, com... Não, Deus, eu preciso de sabedoria, mas eu já sei o que eu tenho que fazer. Não, Deus não se agrada disso, não. Deus não se agrada. Peça com fé, em nada duvidando. Se você está pedindo sabedoria a Deus, Ele vai lhe dar sabedoria. Ele vai lhe dar sabedoria. Agora, o que Tiago aqui está chamando a atenção, Tiago está condenando aquele que pede, mas duvida que vai receber a ajuda de Deus. Você pede, mas você duvida que Deus vai lhe dar sabedoria.
Tiago está condenando esse tipo de pessoa. Tiago está condenando. Jesus espera que eu e você andemos com fé e não duvidando das promessas de Deus em nossa vida. Em Mateus capítulo 21, verso 21 e 22, Jesus, porém, lhe respondeu àqueles discípulos diante de uma figueira: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto perdides em oração, crendo, pedir com fé e não duvidando. Não duvide. Não duvide de Deus. Não duvide dos planos de Deus para a sua vida. Nós precisamos de sabedoria. Precisamos pedir a Deus. E Deus vai nos dar sabedoria. E o nome dele vai ser glorificado nisso, irmãos. Vai ser glorificado. Jesus tem outra experiência com Pedro em Mateus capítulo 4, verso 22 em diante. E os discípulos estavam mar adentro. E Jesus apareceu. Eles pensaram que era um fantasma. E de repente eles ficaram com medo, mas viram que era Jesus. Jesus disse para eles não terem medo. Mas só que Pedro disse: se é o Senhor mesmo, Pedro, daquele jeito dele, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus gosta de desafio. Jesus disse: você quer vir? Vem, vem, você não pediu? Vem. E as ondas estavam lá, o vento estava agitado. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, e foi até Jesus. Mas reparando, porém, na força do vento, o que foi que Pedro teve? Teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E o Senhor salvou. E o Senhor estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Você não me pediu para vir? Você não estava vindo? Por que você duvidou? Porque você olhou a força do vento? Não. Você tirou os olhos daquele que te sustenta. Você tirou os olhos daquele que te chamou. Te chamou. Veja para onde a dúvida nos leva, irmãos. Veja para onde a dúvida ela nos leva. E quando Jesus teve também outra experiência de Jesus com o pai do epilético disse a Jesus: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio que o Senhor pode fazer, mas se o Senhor olhar para mim, o Senhor vai me ver. E que o Senhor tenha misericórdia da minha incredulidade. E Jesus estendeu a mão ali. Jesus ouviu sua oração de fé. Ele curou o filho daquele homem, expulsou o demônio. Observe, porém, que esse homem lutou com a fraqueza da sua fé. Ele pediu ajuda a Deus. Sabe, nesta manhã, é isso que você precisa fazer. Pedir ajuda a Deus. Pedir sabedoria a Deus. E ele a recebeu. E quase no final da carta, Tiago escreve: muito pode, por sua eficácia, a súplica, a oração de quem? De um justo. Tiago falando disso. Mas aqui Tiago diz: mas um homem de mente dupla não deve achar que Deus irá abençoá-lo. Você pede, mas você não acredita que Deus irá fazer. Tiago compara a quem pensa assim como alguém que é indeciso, inconstante em seus caminhos. E diz que o Senhor não se agrada disso. Essa pessoa segue o seu próprio caminho, toma suas próprias decisões e vive a sua própria vida, separada de Deus. Não seja uma pessoa que tem uma mente dupla, tentando viver em mais de uma direção ao mesmo tempo. Hoje eu vou por aqui, hoje eu vou por aqui, tomando decisões de formas diferentes. E Jesus olha assim: não é dessa forma, não é dessa forma. Ele pensa que pode alternar entre a sabedoria mundana e a sabedoria de Deus. E Deus não se agrada disso. Tiago capítulo 1, agora no verso 9 ao 11. Veja outra instrução de sabedoria que Tiago dá. Os irmãos podem ler comigo, por favor? O irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação. Porque o sol se levanta com seu calor ardente,
A planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Os irmãos viram que nesses últimos anos está acontecendo pelo o mundo muita imigração devido a guerras. A gente vê na Venezuela mesmo, que aconteceu alguns anos atrás. Não é fácil, não é difícil, aliás, a gente encontrar nos sinais venezuelanos, num estado de miséria e de dar dó e pena, e de pesar. Não é não? Imagina aqueles irmãos que devido à perseguição também saíram de suas casas. Como é que eles estavam vivendo? E Tiago se preocupa com isso. E Tiago dá uma palavra tanto ao rico como também ao pobre. E Tiago, ele diz que essa sabedoria, quando a gente busca essa sabedoria em Deus, ajuda a lidar com a pobreza e a riqueza quando se tem Cristo no centro da sabedoria vindo do alto. Tiago encoraja os cristãos pobres a se orgulhar da sua posição elevada, apesar da sua condição humilde. Elevada diante de quem? De Deus. Veja o que Tiago está exortando, exigindo uma perspectiva que valorize tesouros espirituais em vez de posses mundanas. A verdadeira honra não reside nas riquezas ou status, mas no relacionamento com Deus e compreensão da eternidade. Sua visão de mundo não nasce do materialismo, mas dos valores espirituais. Essa é a sabedoria de Tiago. E ele mostra ao rico, na sua humilhação, que o rico deve se orgulhar na sua humilhação, porque ele passará como uma flor do campo. O rico precisa reconhecer aquilo que você tem. Quem foi que deu? Quem foi que deu? Deus. Não foi mérito seu. É isso que Tiago aqui está apontando. E no verso 12, Tiago diz: bem-aventurado, ele retoma ao ponto da provação. Ele diz: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Provação virá, fornalha quente virá em 2026, mas precisamos perseverar, precisamos confiar no Senhor, precisamos pedir sabedoria ao Senhor. E aqui Tiago diz: feliz é aquele que suporta. Suporte, irmão, não desanime, porque tem recompensa no Senhor. Tem recompensa no Senhor. E concluindo, a terceira ação de quem passa pelas provações. A terceira ação. A primeira ação é perseverar. A segunda ação é pedir sabedoria. E a terceira ação, pastor, qual é? Eu vou dizer e nós vamos ler, para ver se você concorda comigo. A terceira ação é não atribuir a Deus a tentação para pecar e fazer o mal. O que ele está dizendo? Não atribuir a Deus que o mal que você está passando, veio dele. Em outras palavras, não atribua a Deus o mal. Tiago está falando isso. Aqueles irmãos, diante das provações, poderiam dizer: isso aí veio de Deus, para eu pecar, para eu cair. Esse mal veio de Deus. Tiago diz: opa, não haja dessa forma não. Veja por quê. Você pode ler comigo? Vamos lá? Ninguém ao ser tentado diga. Por quê? E ele a mesmo não tenta ninguém. Não tenta. Não atribua a Deus o mal. Não atribua. Não atribua a Deus a tentação para pecar e fazer o mal. Não atribua. No deserto, enquanto Moisés estava lá no monte, eles demorando, o que foi que eles fizeram? Moisés está demorando, vamos levantar aqui um bezerro
E Arão parece que cegou diante da pressão. E levantaram. E depois veio toda a peste, tudo aquilo ruim acontecendo. E no deserto também, irmãos, me faz lembrar esse texto. Eles murmuraram contra Deus e disseram: você nos tirou no deserto para que aqui a gente morra de fome? Você nos tirou no deserto para nos fazer o mal? Isso doía o coração de Deus? Isso doía o coração de Deus? A gente atribuindo o mal, as dificuldades na nossa vida, o que a gente não, eu vou dizer, que a gente resiste, que a gente não quer, a Deus, como se Deus quisesse o meu mal. Deus não quer o seu mal. Deus não quer. E Tiago está expressando isso para aqueles irmãos. Não diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não diga, não atribua a Deus a tentação para pecar. Não atribua. Não atribua a Deus a tentação para fazer o mal. Não faça isso. Não faça isso. Assim Tiago adverte seus leitores a não culpar a Deus. É isso que Tiago está dizendo. Não culpe a Deus. Não culpe. Não culpe a Deus, mas compreenda a causa e o resultado da tentação. O crente que passa pelo teste é bem-aventurado, mas aquele que fracassa encha-se de remorso. Aquele que não é aprovado recusa admitir que lhe falta fé em Deus. Quando Adão e Eva ali no Éden, Gênesis capítulo 3, eles culparam a quem no final? Deus. Foi a cobra. Não, foi a mulher. Em outras palavras, eles estavam atribuindo todo aquele mal, todos os seus erros, a Deus. E não era isso. E como nós somos tentados a fazer isso, sua sentença era dizer que Deus, o Criador de todas as coisas, não é a causa do mal. É isso que Tiago está dizendo. Em sua santidade, Deus está bem acima do mal e não pode ser influenciado por ele. Deus nunca será influenciado a fazer o mal. Nem a mim, nem a você. Deus não vai fazer o mal, irmãos. Tira isso da sua cabeça. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina o crente a orar. E diz, não nos deixe cair quê? Em tentação. Jesus ensinou isso. É claro que nesse pedido, Jesus não diz que Deus está nos tentando. Pois isso é impossível. Jesus nos ensina que devemos pedir a Deus para nos guardar de cair em tentação. Quem então é aquele que tenta o ser humano? Quem é que nos tenta? As Escrituras são claras em relação a esse ponto. É Satanás. Satanás vai tentar você a se afastar de Deus. Satanás vai tentar, a carne vai tentar, o mundo vai tentar você se sentir decepcionado com Deus. Mas aqui nós precisamos ver. Satanás inclusive é chamado o próprio tentador. Mateus capítulo 4, verso 3 diz, então o tentador aproximando-se lhe disse, se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Quantas vezes a gente pode orar dessa forma? E aqui, Jesus entendeu. 1 Tessalonicenses 3,5 diz, foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Paulo falando àquela igreja, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso trabalho. Satanás quer paralisar a tua vida. Ele quer paralisar as tuas mãos. Satanás quer paralisar os teus pés. Satanás quer paralisar os teus lábios de adorar o Senhor. Não atribua a Deus a culpa pelo mal. É isso que Tiago está dizendo, porque aqueles irmãos, quem sabe poderiam dizer,
Eu estava aqui, eu me converti, eu estava aqui em Jerusalém, eu criei na palavra, mas de repente comecei a perder casa, a minha família, meus parentes, eu fui separado deles. Que Deus é esse? Começando a colocar a culpa em Deus. E Tiago diz que nós não devemos colocar a culpa no Senhor. O resultado desse entendimento, já concluindo. Deus não tenta ninguém a praticar o mal. Ninguém. Cada pessoa é tentada quando, por seu próprio desejo perverso, é atraída e seduzida. A cobiça que nasce em nosso coração é a porta de entrada para pecarmos. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo mal, quando este o atrai e o seduz. O pecado origina-se dentro de nós, da nossa natureza decaída. Deus nunca vai enviar uma mulher para você se divorciar da sua. Deus nunca vai enviar um homem para você se divorciar do seu. Deus não vai colocar alguém no seu caminho para você achar que o filho dos outros é melhor do que o seu. Não. Deus não vai fazer isso não. Deus não vai fazer isso não. O pecado está aqui, dentro do nosso coração. Deus não quer o seu mal, irmão. Nós precisamos de sabedoria para entender isso. Senão a gente cai. A gente se decepciona. E a gente coloca a culpa em Deus. E a gente esquece de se olhar no espelho. Esquece a bondade de Deus sobre a nossa vida. Esquece tudo que Ele já fez por nós. Jó, numa prova terrível, que nem eu e você acho que não aguentaria aquela prova. Perdeu os filhos, perdeu a empresa, perdeu tudo. E a mulher, sendo uma boca de Satanás, disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Quando ele disse: como você fala como uma louca? Você recebe o bem de Deus com prazer, mas o mal, quando o tempo ruim, quando a provação chega, você não quer aceitar? E Jó não pecou. Jó não pecou. Jó não pecou. Ele reconheceu no momento da dor. Ele sofreu, irmão. Ele sofreu as perdas. Sofreu. Tanto é que ele se vestiu de cinza. E ele disse: Deus me deu o bem com prazer. E ele disse, Jó capítulo 1. Vamos abrir? Os irmãos precisam ler comigo. Veja o que Jó disse. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, o verso 20. A igreja pode ler comigo, Jó 1, 20. Vamos ler todos em uma só voz? Ao ouvir, levantou. E o que ele disse? E nu o Senhor deu. O 22. Deus é bom. E Tiago conclui com isso no verso 26. O verso 16. Convido a igreja a ficar de pé para lermos e orarmos. O verso 16. Tiago 1,16. Vamos ler todos em sua voz? Não se engane, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas.
Essa é uma passagem, até aí. Essa é uma passagem que Tiago destaca a bondade e a natureza generosa de Deus. Eu não sei como o Espírito Santo, nesta manhã, fez você entender as verdades bíblicas. Mas nessa manhã, temos algumas ações para tomar. Primeiro, diante da provação, pedir sabedoria a Deus. Segundo, não atribuir a Deus culpa pelo mal. E terceiro, saber que todo dom perfeito vem de Deus. Esse dom perfeito está dizendo que toda bondade vem de Deus. Nós precisamos crer nisso. E dessa forma suportar as provações. Ore comigo. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa porção da Tua palavra, pelo estudo, Senhor, da carta de Tiago. Espírito Santo, Tu sabes as lutas que Teus filhos têm enfrentado, Deus. Tu sabes, Senhor, o que tem passado em cada coração. Mas, Deus, pedimos a Ti sabedoria, Senhor, para lidar com as provações, Senhor. Um coração totalmente voltado para Ti, Jesus. Perdoa-nos, Senhor, se temos nos distanciado de Ti, Deus. Perdoa-nos, Senhor, se nós temos virado as costas para Ti, Senhor. Nos abre os nossos olhos para que possamos contemplar que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor não tem prazer em nos fazer mal, Pai. Que o Senhor quer o nosso bem, Pai. Mesmo que não entendamos as circunstâncias difíceis da vida, mas o Senhor em nenhum momento perdeu o controle. Nos ajuda, Senhor, a resistir às duras ciladas de Satanás, Pai, contra a nossa vida, nos revestindo com a Tua armadura, Pai. Senhor, nos ajuda a resistir às provações, Pai. Nos ajuda a perseverar, Pai. Seja com esta palavra que frutifique em nosso coração, Pai. Que possamos não tomar decisões, Senhor, olhando apenas para mim, para nós mesmos, Deus. Nós precisamos olhar para Ti e pedir sabedoria. Leva-nos em paz. Nos dá um almoço de paz, Senhor, em família, Senhor. Protege de todo o mal, renova as forças dos Teus filhos que vão ao evangelismo à tarde, Pai. Senhor, pedimos pelo culto da noite, Senhor, que o Senhor prepare cada coração para Te adorar, Senhor. Ó Deus, que seja, Senhor, um domingo, Senhor, continuemos o nosso domingo em Tua presença. Essa é a nossa oração, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. Amém, amém.